ganhar dinheiro gastando e sem precisar suar a camisa? Tem como. Você vai saber isso a partir de agora. Muito bom dia. Esse é mais um vídeo da série Casa PIC Entrevista. Hoje com meu parceiro, amigo Igor Cruz, gerente de negócios da Vitacom. Igor, muito obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui presente com toda a sua sabedoria. E fale um pouquinho da sua carreira, do seu negócio, da Vitacom, para a gente entrar depois um pouco nesse mercado aí tão cativante. Legal, obrigado Moisés pelo convite, obrigado @casa pelo convite. Bom, eu sou o Igor, né? Eu sou aí do mercado imobiliário, estou há mais de 15 anos nesse mercado e me especializei em estúdio com rentabilidade. Hoje é o meu lugar de fala, principalmente aqui na região de São Paulo. E ele tem sido cada vez mais procurado, esse modelo de negócio, para compor a carteira de investimento do investidor, né? Então, quando a gente fala nesse modelo de negócio, ele tem uma amplitude maior do que só o real estate hoje de imóveis. Ele entra numa seara de que o investidor hoje ele vai ter dinheiro aplicado em fundos ou em algum tesouro ou especificamente numa empresa, mas ele também olha o imóvel. E quando esse investidor ele olha o imóvel, ele quer olhar o imóvel entendendo que ele vai ter a valorização, mas ele também entende da rentabilidade. O grande ponto hoje no mercado, Moisés, é o desafio de como ele vai extrair essa rentabilidade. Porque você compra o imóvel e quem vai cuidar para você, né? Como que você vai tracionar? Como é que é a taxa de ocupação? Quem que vai receber o hóspede? Quem que vai tirar esse hóspede? Como é que vai ser a manutenção? Então, o olhar acaba sendo muito atraente para você ter esse modelo de negócio, mas ele acaba parando na operação. Então, hoje estão surgindo muitas empresas e profissionais qualificados e competentes que vão desde a gestão desse imóvel e também a decoração. Então, grandes empresas surgem no mercado, né, nesse momento, principalmente pós-pandêmico, que a gente teve um reposicionamento da maneira das pessoas se relacionarem com os ambientes, né, de casa, de trabalho. Dia a dia, né? Exato. Então, compartilhamento. As famílias mudaram a forma de se relacionar, então diminuíram, e aí eles viram que os imóveis eles acabaram se tornando muito mais uma ferramenta dentro daquele processo de vida. Então você vê, consegui um trabalho, eu preciso de uma moradia temporária, ou vou fazer um turismo, eu procuro um Airbnb para eu saber como é que eu vou me hospedar. Então o mercado começou a se movimentar numa dinâmica muito mais intensa após esse momento pandêmico, né? Hoje, por exemplo, a gente tem aí a Vitacom como uma empresa que se destaca bastante no mercado, né? Eu já estou há algum tempo na companhia e o que me brilha os olhos na empresa, sendo um consultor de mercado e um especialista nesse segmento, é que a Vitacom percebeu realmente qual é a necessidade que tem um produto como esse dentro do mercado. A gente vê outras incorporadoras aí se destacando também, porque o hóspede hoje ele precisa de uma infraestrutura diferenciada de um edifício comum ou regular de mercado. Exato. Quando a gente vai alugar algum espaço, o que a gente vai procurar? Se a cama é confortável, como que é o banheiro, qual é a infraestrutura que o prédio tem para eu poder saber, se eu posso chegar a qualquer horário, se eu chegar de madrugada, vai ter alguém para me receber? Sim. E se eu chegar antes do meu check-in, eu consigo deixar a mala? Quantas vezes a gente não vê amigos nossos falando assim, cheguei no Airbnb, tem onde eu deixar a mala? Como é que eu posso fazer? Tô com criança, fico preocupado, né? Vai saber na hora, né? Exato. Então, assim, os prédios convencionais não têm essa infraestrutura. E acho que tem uma outra preocupação. Imagina, você mora em prédio hoje? Não, em casa. Não, você mora em casa? É condomínio, não? Morou em prédio? Morei muito. Você imagina assim, quer voltar para prédio. E aí você vê assim, pessoas que estão família, que estão se concebendo agora, acabou de ter filho. Você imagina que o prédio que você mora, que você tem uma criança pequena, que é um ambiente seguro, o prédio tem a permissividade para fazer Airbnb. Você vai se sentir seguro? Não, porque você não sabe quem está entrando, quem está saindo. Exato. Então, quando você olha um modelo de negócio voltado para esse perfil, acontece que hoje, além de você ter uma convenção condominial já apta para fazer a locação por temporada, você precisa entender se o perfil dos proprietários que tem ali, eles são proprietários que estão com a intenção de locação de temporada. Porque aí o seu interesse de investidor sempre vai ser defendido. Né? Já é projetado. Né? Exato. E aí a infraestrutura do prédio, que vai ser um concierge, não vai ser uma portaria, vai ter um mini mercado. Então você vai ter elementos que favorecem a hospedagem à frente de um prédio convencional. Então o investidor não vai ter dor de cabeça e o hóspede não vai ter dor de cabeça. Estúdio como moradia foi lançado no mercado pela Vitacom?
Hoje a gente tem a concepção de que qualquer tipo de produto que a gente vai lançar no mercado, quando a gente vai reposicionar, a gente precisa ter um nome que identifique aquilo, né? A gente vem de um histórico de moradia voltado de apartamento pequeno que se chamava kitnet. Kitnet, não sei se você lembra. Tem até hoje ainda. Então, né? Você vê que todo mundo chamava isso de kitnet. E ele tinha até um olhar um pouco pejorativo, Sim, né? Ficou, né? Porque eram antigas. Exato. Então, quando você precisa reposicionar alguma coisa no mercado, você precisa trazer essa releitura. E o estúdio, ele traz essa força de jovialidade, de infraestrutura e de dinamicidade. Então, quando você fala a palavra estúdio no mercado, automaticamente todo mundo já tem em mente que é algo novo, que é algo contemporâneo, pequeno, né? Exato, é um pequeno, só que ele é um compacto com praticidade, exatamente. E os tamanhos vêm diminuindo, né, Igor? Exato, eu lembro que quando falou a primeira vez de 40 metros, todo mundo falou, mas como assim 40 metros? Tá louco? 39 metros? Não, 39 não. Hoje está em quanto? Pra você ter uma ideia, a Vitacom foi a primeira incorporadora a lançar o menor estúdio do mercado, com 11 metros quadrados. 11 metros quadrados. Exato, exato. Isso foi 2000 e algo, e a gente teve um giro de vendas absurdo, né? Foi praticamente em 2 semanas zerar um prédio como esse. Mas justamente porque... Exato, porque a gente está olhando com o intuito de atender a necessidade de uma pessoa que vem usufruir da infraestrutura do entorno, mas ela precisa ter qualidade naquele lugar que ela está se hospedando ou está morando, né? Isso, então, não, desculpa, não é falando de Tóquio, nós estamos falando de São Paulo. São Paulo, 11 metros em São Paulo. Exatamente, exatamente. Incrível, né? A gente está com... E hoje, por exemplo, mas eu até te fazendo uma pergunta, Moisés, quando você vai se hospedar, você pergunta quantos metros quadrados tem o lugar? Não. O que você geralmente pesquisa? Os serviços, o que eu tenho. Bom, primeiro é a localização, né? Perfeito. O que tem, se está montado, se está equipado. Perfeito. Eu sempre trago... Horário de entrada, horário de saída. Eu tenho um exemplo que eu gosto de trazer, né, para o meu cliente, eu sempre quando eu estou conversando, que dá um pouco de parâmetro, né, para a gente sair daquele lugar de morador e olha um pouco como investidor. Hoje, no começo da Avenida Paulista, tem um prédio, né, um hotel que é mais popular, de 17 metros quadrados, de área média de 180. Grandinho, né? 17 metros é grande. E aí tem um do lado, que é de 20, 22 metros quadrados por 390, e um outro, que daí eu entro numa categoria luxo, super luxo, a partir de 22 metros, 2.200 a diária também começa, né, nesse valor. E aí você pergunta, por que cada pessoa vai hospedar num desses lugares, sendo que eles estão na mesma localização? Da necessidade de cada um. Serviço. Então, quando a gente olha para esse mercado, a gente entende que o serviço é que vai qualificar o preço. E valorizar. Exato. Então, o preço do metro quadrado desse produto de 180 diária, que está ao lado de 390, provavelmente eles não têm o mesmo valor venal. Eles vão ter um valor venal diferente, embora eles estejam praticamente na mesma quadra. Sim. Então, quando o investidor vem com um olhar de short stay, ele precisa entender o quê? Qual é o perfil de público que ele vai atingir com aquele produto para que a rentabilidade que ele busca seja entregue. Obviamente eu quero pagar o menos para eu conseguir ter o máximo. Sim, mas provavelmente eu não vou querer me hospedar num lugar que eu entenda que aquilo não me sinto seguro, eu não tenho conforto. Então o produto acaba sendo mais democrático no sistema de hospedagem. Concordo. Né? Agora, a palavra que talvez ilustre melhor os tempos modernos seria o que eu falei no começo, compartilhar. Por quê? Eu lembro que eu fui num empreendimento uma vez, lembro que foi na Barra Funda, foi a primeira vez que acho que da própria Vitacom, que tinha uma oficina, e na oficina tinha escada, furadeira, ferramentas, e eu perguntei para alguém, faz um bom tempo, ele falou, não, é porque você não precisa ter uma furadeira em casa, você precisa fazer um furo. Para fazer um furo, você vem aqui embaixo, pega a furadeira, faz o furo e devolve. Você não precisa ter em casa. Você quer uma escada? Você vem aqui, usa, sobe, faz o que tem que fazer e devolve. Por isso que os espaços estão diminuindo, porque não tem mais aquele quartinho de bagunça, você não tem mais o que guardar, você tem o que usar. Então, acho que hoje a concepção dos tempos modernos é uso, compartilhamento e não propriedade. Na verdade, a gente começa a entender que a gente precisa gastar energia com aquilo que é importante para a nossa vida. Não é? Focar. Exato. Então você vê que o tempo hoje é um bem muito precioso. A partir do momento que você tem mais coisas para você gerenciar, você tem mais tempo para você ter necessidade de gerenciar essas coisas. Então quando você traz o exemplo da furadeira, o exemplo de uma escada, ele é um bem que você precisa ter, é um espaço que você precisa ter para alocá-lo, é um custo que você precisa desembolsar para algo que você vai usar pontualmente. Então, qual é a necessidade de você ter isso como bem dentro da sua casa?
De repente, dentro do seu prédio ou perto da sua vizinhança, deve ter. Todas as pessoas têm uma escada e elas devem ter usado uma ou duas vezes na vida. Ou uma furadeira. Somando todas, exato. Isso representou de espaço. Então, se tivesse um espaço, pensando num condomínio, que todas essas necessidades que todo mundo tem, mas tivesse de uso comum, não seria mais proveitoso? Com isso, eu consigo otimizar o espaço da minha moradia ou do local que eu tô. Sem dúvida alguma. Então, tudo isso vem com um propósito da gente conseguir ter mais tempo e mais qualidade para a nossa vida. Então, quando a gente fala em espaços compactos, a gente fala em justamente aproveitar o melhor daquele espaço. Então, boa parte do tempo, quem está em São Paulo, no centro da metrópole, você vai chegar em casa para você tomar um bom banho, para você descansar, você acordar, a hora ou outra você precisa de uma mesa de escritório para você trabalhar, mas suas refeições, como o tempo é corrido, você vai fazer fora de casa, você vai ter um encontro com amigos, final de semana você vai viajar ou vai ter algum evento, ou seja, qual é o motivo de existir o restante do espaço da casa? Exato, exatamente. Qual é o motivo? Uma boa indagação. Por quê, né? Exato, por que e aquele dinheiro está capitalizado, parado, sendo que você poderia fazer outra coisa com ele. Né? Exatamente. Desde gastar com outras coisas que você acha importante para sua vida e até investir. Né? E construir seu patrimônio comprando um outro estúdio de repente para você poder fazer a alocação por temporada. Quanto mais comprar é melhor. Né? Exato. Né? Mas Igor, eu fiz aquela brincadeira inicial, logicamente, ganhar dinheiro sem trabalhar, lógico que é uma brincadeira, porque para ganhar dinheiro você precisa trabalhar. Até na origem, seu primeiro apartamento, seu primeiro real você tem que trabalhar, ou herdar. Se você herdou, alguém trabalhou. Então é uma brincadeira, né? E gastando, ou seja, rentabilidade sobre esses imóveis novos. Lógico que nada é garantido, porque há uma imprevisibilidade ao longo do tempo. Sim. Mas na nossa conversa lá na sede da sua empresa, nós vimos que a rentabilidade é muito acima do mercado. E o pessoal entra como no lançamento. Explica só um pouquinho esse modelo para quem está assistindo. Quer dizer, ele entra como um investidor e ele pode escolher entre a propriedade ou o retorno financeiro. Em breves palavras, só esse modelo de negócio. Eu vou falar um pouquinho de mercado, né? Acho que quando a gente entra na concepção de um empreendimento, qualquer um que tem no mercado hoje, precisa existir um terreno, precisa existir um projeto. Esse projeto precisa ser aprovado. E a partir do momento que ele é aprovado é quando a gente lança a público para que as pessoas possam comprá-lo. Né? E geralmente são 36 meses e ele pronto, entrega a chave e está tudo certo. Isso. É isso que a gente conhece hoje de um imóvel. Né? Exatamente. Independente se for de uma incorporadora, comprei um terreno e eu vou construir. O que acontece? Eu comprei um terreno, fiz um projeto, fui lá, pedi a liberação da prefeitura, a minha casa está pronta, eu faço o quê? Entro nela. Então, não adianta, a gente não foge desse lugar. É a sequência. Exato. Roteiro. Só que uma coisa, trazendo para o nosso dia a dia, se você comprar o terreno e construir, significa que você vai conseguir ter uma economia maior do seu dinheiro, certo? Porque você comprou o terreno, você negociou, você desenhou o projeto, você fez a seleção dos materiais, você fez tudo. Então, esse imóvel, ele vai ter uma despesa, ou ele vai ter um custo para você diferente de você comprá-lo pronto. Sim. Correto? Então, 100%. Só que isso depende. Tem pessoas que preferem um imóvel pronto, porque ela não quer ter a dor de cabeça de cuidar dessa obra, ou não tem a habilidade de fazer isso. Que uma incorporadora acabou de comprar o terreno e está com o projeto, fatalmente você vai conseguir potencializar mais a valorização do seu capital investido. Certo? No momento inicial. Exato. Poxa, não é o meu momento. Meu momento é comprar no lançamento, que já aprovou o projeto, já está desenhado, já passou por tudo, quero escolher uma unidade, você vai pagar um outro valor por isso. Só que você não vai pegar mais a valorização do começo. Sim. Você fala, vou comprar pronto porque eu já gosto de pegar a chave e entrar. Quero ver, quero tijolo. Significa que você vai pagar um outro valor por isso. Então, a rentabilidade está conectada ao valor que você paga. E ao momento que você quer estar nesse produto. E cada perfil tem um momento de rentabilidade. Se você comprou um produto pronto hoje, fatalmente ele vai ter uma rentabilidade menor do que uma pessoa que entrou lá no começo. Que acompanhou todo Exato. o processo. Então, quando a gente pega uma referência de mercado hoje, pensando em rentabilidade por short stay, que é a alocação por temporada, boa parte do tempo a gente usa a referência do imóvel pronto, que é onde a gente está acostumado a navegar, né? Vou comprar um estúdio, vou decorar e vou fazer a locação. Então, a gente entra nesse lugar falando que ali a gente tem uma rentabilidade, olhando para o mercado, pensando em São Paulo, uma média de 0,8. Por quê? São Paulo hoje trafega em
Quando a gente olha para a região da Paulista, são mais de 20 hospitais no entorno. Né? Fora isso, tem o estádio do Pacaembu que acabou de ser reinaugurado com um propósito muito parecido com o do Allianz, de shows, teve show recentemente do Alok. O próprio Allianz é o maior gerador de demanda da América Latina, que inclusive é um parceiro da Vitacom hoje. Né? Então os produtos de Perdiz eles estão com uma taxa de ocupação absurda e muito alta. Show, né? já fica final de semana. Exato, e agora essa parceria com a empresa, a gente tem um índice de retorno muito maior. Né? E o que impacta? Eu tenho o produto pronto lá, eu tenho o produto que eu acabei de lançar, eu tenho o produto que está em obra e tenho um produto para quem quer entrar logo após o momento que você comprou o terreno. Então, mas entrando no terreno, envolve algum risco isso? Todos os projetos têm um risco. Concorda que se você comprar um imóvel pronto, ele vai ter um risco. Também. Menor? Muito menor. menor, Por quê? Igor, mas eu tenho a matrícula, mas você não sabe o que aquele imóvel tem. Pode ter acontecido um problema. Ele pode ter algum tipo de avaria que você não sabe, que você vai ter que reformar. Quantas pessoas você não ouve que falam, comprei um imóvel, tive que fazer toda elétrica porque eu não apontei sobre isso. Né? Mas com uma boa construtora, você tem um respaldo. Exato, né? exato. Você quer Quando saber... você vem antes do lançamento, poxa, qual que é o risco, Igor? Poxa, o risco também vem dentro de você entrar numa construtora sólida, que tenha respaldo de mercado, que tenha um processo construtivo de qualidade, que ela se preocupa em entregar esse bem para que você sinta-se confortável adquirir esse bem ao longo dos 3 anos ele está construindo. Né? E quando você compra também, nesse momento antes do lançamento, é a mesma situação. Por quê? O que vai garantir para você que aquilo vai ser entregue? O seu contrato. Então, quando a gente senta com o cliente, a gente lê cláusula a cláusula para entender quais são os riscos que a gente tem dentro de cada um dos modelos de negócio e quais são os itens, as defesas que tem de resguardo para ele como consumidor. Isso é exatamente igual a uma aplicação financeira. Exato. Você tem um risco linkado à rentabilidade. Qual a rentabilidade que você quer? É conservador ou é ousado? Quer dizer, você vai de acordo com o seu perfil. Perfeito, exatamente isso. Mais ou menos. Né? Vamos dar um exemplo, né? Esse exemplo que você trouxe é excelente, Moisés, porque quando você olha um fundo, você vai olhar o renda fixa, ele vai ter menos risco, porque ele vai te entregar menos rentabilidade. Também tem as suas instabilidades. Tem, né? Muito menor. Né? Vou entrar num tesouro ou vou entrar no mercado de ações. Eu não sou um especialista nessa área, mas como a gente tem muito cliente que traz essas informações para a gente acaba entendendo um pouco mais. Então, ele tem as suas particularidades e cada um oferecendo a sua situação de risco mediante ao que você está se expondo. Né? Então, quando a gente fala no investimento do mercado imobiliário, é a mesma situação. Né? Vamos pensar assim, eu e você aqui nós juntamos, pegamos um terreno e compramos para construir lá em 2018. Estamos no peito. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. E aí, a gente veio a pandemia. O que a gente, primeira coisa que vai fazer é desesperar. Né? Porque o mercado vai falar assim, Igor, mas e o risco? Você não tem o controle sobre aquilo. Né? Então, vou lá, vou renegociar com um banco. Mas a gente não vai deixar aquilo, vai deixar de rodar, né? A gente vai buscar formas de se resguardar. Então, acho que quando a gente fala sobre o mercado, a gente tem que entender qual é a consistência daquela empresa que você está entrando, não só as cláusulas contratuais, histórico, quais são as entregas que ela ofereceu, há quanto tempo ela está trabalhando com esse modelo de negócio no mercado, para que você consiga ter referências. Né? Um exemplo que eu gosto muito de trazer é sobre carro. Né? De repente, a gente teve aí empresas de carro que se projetaram nos últimos 5 anos, e antes a gente tinha 5 grandes marcas, né? E hoje, do nada, 5 outras marcas novas surgiram e elas estão acontecendo. E acabam formando grupos, né? Exato. Abre e depois acaba fechando de novo. Eu falo sempre para o meu cliente, quando ele vai olhar esse perfil de produto no mercado, ele se preocupe em se atentar ao contrato, porque um contrato que ele entra num modelo, ele não pode entregar alguma outra coisa. E aí a gente pode falar um pouquinho mais, que isso daqui rende um tema bastante longo para ir para o nosso espectador. As entrevistas têm sido assim, acho que estamos escolhendo bem os convidados, porque todas as entrevistas hoje já marcam a prova. Bom, meu querido, vamos encerrando, até pela adiantada da hora, o pessoal não sabe o horário que nós estamos com o horário já estendido. Vou fazer 2 perguntas fáceis para você, tá bom? Vamos lá. Indica uma consultora de sua confiança, moderna, arrojada, e que você aposte nela. Não, eu não vou dizer nem que eu sou suspeito de falar, porque Estou falando a única, hein, que os amigos do mercado imobiliário, nós estamos falando a única. Estou falando aqui, o Igor vai indicar. Hoje eu estou há 3 anos na Vitacom e me sinto muito satisfeito e muito contente, porque acho que antes da gente
se filiar e ter parceria com uma construtora, a gente tem que entender, né, entender que aquilo tem que agregar para o nosso nome de mercado, né, Moisés? Hoje você é um especialista aqui no mercado, eu sou um especialista que estou aqui, e a gente precisa estar abarcado de marcas que subsidiem aquele profissionalismo que a gente transparece para o nosso cliente. Bem cercados, né? Exato. Então, assim, a gente tem o nosso Cresce para honrar, né? Sim. E isso é o que ajuda. Então, hoje a Vitacom é uma empresa que eu me sinto muito satisfeito em estar representando aqui para entregar para o meu cliente. Assina embaixo. Assina embaixo. Tá bom. Mais fácil, se você quiser ler aqui para não errar, novo site, dicas imobiliárias, as melhores entrevistas que você pode indicar. @Casa Peicia. Legal. Então, pela sua gentileza, você vai estar se tornando uma tradição, um pequeno mimo, com a canequinha, com o seu nome. Já vou abrindo, hein, gente? Pode abrir para ver se você gosta. Se não gostar, a gente troca. Se o tamanho não servir, recebido assim, gente, ó, a gente já tem que abrir, né? Que legal. Oxe, tem meu nome. Bom, muito obrigado, certo, né? Muito obrigado. Tá ótimo, gente. Obrigado do convite. Espero aí ajudar o pessoal e o que precisar, a gente está à disposição. Tá bom, nós vamos colocar a rede social dele junto com as nossas aí no final. Quem gostou do vídeo, por favor, compartilhe, compartilhe, clique, indique para os amigos, comente. Qualquer dúvida, quem quiser conhecer um pouquinho melhor do modelo de negócio, pode escrever nos comentários. Eu encaminho para o Igor. Nós mesmos podemos fazer o atendimento, será um grande prazer. Meu amigo Igor, muito obrigado. Obrigado. Prazer recebê-lo. Valeu, obrigado, Moisés. Obrigado, pessoal. Valeu. Um abraço a todos.